Olá pessoal, hoje à noite você verá areia fria enquanto o céu do Egito Antigo ainda está acordando. O sol nem nasceu direito, mas o calor já promete não perdoar. Você olha para o horizonte e vê algo que parece impossível de existir sem drones, guindastes ou um engenheiro estressado segurando um café: as pirâmides. E, por um segundo, você pensa aquele pensamento clássico: ok, isso aqui claramente envolveu aliens. Soiler gentil, quase cochichado no seu ouvido: não envolveu. Envolveu gente. Gente cansada. Gente organizada. Gente que definitivamente não tinha protetor solar e mesmo assim acordava todo dia para mover pedras do tamanho de um caminhão. Sabe quando você acha que nasceu na época errada? Bom, se tivesse nascido aqui, neste exato momento, suas chances de sobrevivência dependeriam da sua disposição para trabalhar sob o sol escaldante, comer pão grosso com cebola e aceitar ordens sem perguntar muito por quê. Ainda assim, curiosamente, você talvez estivesse mais seguro do que imagina. Porque o Egito Antigo, apesar da aparência caótica que filmes adoram mostrar, funcionava como um sistema incrivelmente bem ajustado. Mas antes, não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. E enquanto isso, já deixa nos comentários se você sempre acreditou em teorias mirabolantes ou se desconfia que a verdade pode ser surpreendentemente simples. Agora apague as luzes, relaxe e vamos juntos nessa jornada da Era do Tempo. Você não começa a história no topo da pirâmide. Você começa no chão. Na areia. No barulho de passos, de madeira rangendo, de vozes coordenadas. O que chama atenção não é o mistério, mas a ordem. Homens alinhados, tarefas distribuídas, horários definidos pelo sol. Um fato histórico bem conhecido, mas muitas vezes ignorado, é que o Egito Antigo possuía um dos sistemas administrativos mais eficientes do mundo antigo. Nada aqui é improvisado no sentido moderno da palavra. Cada movimento é repetição, hábito, rotina. Você observa trabalhadores carregando ferramentas simples, martelos de pedra, cinzéis de cobre, cordas de fibras vegetais. Nada disso parece suficiente para erguer uma montanha artificial de pedra. E, ainda assim, funciona. Há algo quase irritante nisso, como assistir alguém montar um móvel complicado sem sequer olhar o manual. A curiosidade surge naturalmente. Como tanta precisão pode nascer de métodos tão humanos? Enquanto você caminha entre eles, percebe que ninguém parece escravizado no sentido cinematográfico. Há cansaço, sim. Há suor escorrendo pelos braços, poeira grudando na pele. Mas também há pausas, refeições, até risadas ocasionais. Registros arqueológicos amplamente aceitos mostram que muitos desses trabalhadores eram camponeses recrutados durante as cheias do Nilo, quando seus campos ficavam submersos e o trabalho agrícola simplesmente não era possível. Em vez de ficarem ociosos, eles trabalhavam para o Estado, e eram alimentados por ele. Não era um spa, obviamente, mas também não era o inferno que sua imaginação moderna insiste em pintar. Você sente o cheiro de pão assando em fornos de barro. Alguém passa carregando um jarro de cerveja fraca, porque, sim, cerveja aqui é basicamente um alimento. E enquanto você observa isso, começa a cair a ficha. Construir pirâmides não era apenas uma obra arquitetônica. Era um projeto social. Um ritual contínuo que mantinha o reino funcionando, as pessoas ocupadas e o faraó eternizado. Há uma frase que ecoa entre estudiosos e aparece frequentemente em debates acadêmicos sobre o tema. A construção das pirâmides revela menos sobre força bruta e mais sobre organização coletiva. Você entende isso agora não como conceito, mas como sensação. Tudo flui. Cada pessoa sabe exatamente onde estar. É quase relaxante de assistir, se você ignorar o sol tentando cozinhar seus pensamentos. Você olha novamente para a pirâmide em construção. Ela não parece mágica. Parece paciente. Camada por camada, bloco por bloco. Não há pressa. O tempo aqui é medido em décadas, não em prazos de entrega. E talvez essa seja a primeira grande quebra de expectativa. O segredo das pirâmides não está em tecnologia perdida, mas em algo que você conhece bem: constância. Enquanto o sol sobe um pouco mais no céu, você percebe que essa história não vai te levar por atalhos fantasiosos. Ela vai caminhar devagar, como eles. E, estranhamente, isso deixa tudo mais impressionante. Você começa a perceber que nada aqui acontece por acaso, nem mesmo o lugar onde a pirâmide nasce. Antes de qualquer pedra ser cortada, antes de qualquer músculo ser exigido,
existe algo ainda mais fundamental: o terreno. Você caminha pela margem elevada do Nilo e sente sob os pés a diferença entre areia solta e solo firme. Os egípcios sabiam exatamente onde construir, e isso não vinha de intuição mística, mas de observação paciente do próprio rio. O Nilo não é apenas um rio bonito para cartões postais antigos. Ele é um relógio, um calendário e um engenheiro silencioso. Todos os anos, suas cheias depositam uma camada de lodo fértil, e todos os anos, quando as águas recuam, o solo endurece o suficiente para suportar peso extremo. Um fato histórico amplamente conhecido é que as grandes pirâmides de Gizé foram construídas sobre um platô rochoso natural, algo que reduz drasticamente o risco de afundamento. Você não constrói uma montanha de pedra sobre areia fofa. Nem hoje. Nem há 4.500 anos. Você observa homens marcando o chão com estacas de madeira e cordas esticadas. Nada de plantas digitais, nada de cálculos em telas brilhantes. Ainda assim, as linhas são retas de um jeito quase ofensivo para quem já errou uma simples prateleira em casa. O método é simples e elegante: cordas tensionadas, sombras do sol, pontos de referência alinhados com o nascer e o pôr do astro. Curiosamente, um pequeno erro aqui significaria uma pirâmide torta para a eternidade, algo que definitivamente não passaria despercebido. Enquanto você acompanha esse processo, sente o ritmo desacelerar. Não há pressa. O Egito Antigo pensa em gerações. O faraó que ordena a construção talvez nem veja o topo finalizado, e isso não é um problema. A pirâmide não é um projeto pessoal apressado, é uma garantia de continuidade cósmica. Aqui entra uma ideia central da mentalidade egípcia: manter a Ma'at, a ordem do mundo. Construir direito é um dever quase espiritual. Você nota que o local não é escolhido apenas pela firmeza do solo, mas também pela proximidade com o rio. Isso resolve um problema que você talvez ainda nem tenha pensado: transporte. Pedras pesadas não caminham sozinhas pelo deserto. Um detalhe frequentemente mencionado em estudos modernos é que canais artificiais ligavam o Nilo diretamente aos canteiros de obras. Durante a cheia, barcos carregados de blocos de calcário literalmente flutuavam até o pé da pirâmide. Se isso soa eficiente demais, é porque é. Você imagina a cena: barcos baixos, feitos de madeira, deslizando lentamente com a corrente, carregando pedras que parecem grandes demais para qualquer plano sensato. Homens equilibram o peso, ajustam cordas, gritam comandos curtos. Não há caos. Há coreografia. E, honestamente, é um pouco humilhante perceber que isso tudo funciona sem motores. Existe, sim, um debate acadêmico persistente sobre o quanto desse planejamento era centralizado ou adaptado localmente, mas o consenso geral é que a engenharia egípcia combinava a tradição rígida com soluções práticas conforme os problemas surgiam. Você sente isso no ar. Nada aqui parece improvisado, mas tudo parece flexível. Enquanto você segue caminhando, vê áreas reservadas para moradia temporária. Pequenas vilas surgem perto do canteiro, com fornos, depósitos de grãos, locais de descanso. Uma curiosidade interessante é que escavações revelaram evidências de cuidados médicos básicos nesses locais, incluindo tratamento para fraturas e desgaste físico. Isso não combina muito com a ideia de trabalhadores descartáveis, não é? O corpo aqui é um recurso valioso, não algo a ser destruído sem pensar. Você se senta por um momento, à sombra de uma estrutura simples, e observa o movimento constante. Há algo quase hipnótico na repetição. Puxar, alinhar, medir, ajustar, repetir. Seu cérebro moderno, acostumado a notificações e interrupções, começa a desacelerar. Talvez seja o calor. Talvez seja o ritmo humano desse processo. Você percebe que escolher o lugar certo é, no fundo, uma decisão sobre futuro. Uma pirâmide mal posicionada não apenas cairia, ela falharia em seu propósito simbólico. Ela deixaria de apontar corretamente para o céu, de se alinhar com as estrelas, de servir como escada eterna para o além. E isso, para os egípcios, seria um erro maior do que qualquer atraso na obra. Enquanto o sol se move lentamente, projetando sombras longas sobre o platô, você entende que o primeiro grande segredo das pirâmides não é força, nem mistério, nem tecnologia perdida. É saber onde pisar. Escolher o chão certo. E isso, curiosamente, é um conselho que ainda funciona muito bem hoje. Você se afasta do platô e, quase sem perceber, o cenário muda. O silêncio do deserto agora é interrompido por um som seco e ritmado,
como batidas lentas que ecoam na pedra. É aqui que tudo realmente começa, as pedreiras. Antes de existir forma, alinhamento ou grandiosidade, existe o ato simples, e nada glamouroso, de arrancar pedra da terra. Você observa homens trabalhando em blocos de calcário ainda presos ao solo. Não há serras giratórias, nem faíscas voando. O processo é quase elegante na sua simplicidade. Cinzéis de cobre, martelos de pedra dura e muita paciência. Um fato histórico amplamente conhecido é que o calcário local, relativamente macio quando recém-extraído, facilitava o corte inicial. Só depois de exposto ao ar ele endurecia, o que, convenientemente, tornava o bloco mais resistente ao longo do tempo. É quase como se a pedra colaborasse com o projeto. Você se aproxima e percebe que o corte não é feito à força bruta contínua, mas por linhas planejadas. Pequenos sulcos são abertos, e neles se inserem cunhãs de madeira. Quando essas cunhãs são molhadas, a madeira se expande lentamente, exercendo uma pressão constante até a rocha ceder com um estalo seco. Não é rápido. Não é dramático. Mas funciona. E funciona sempre. Se isso te lembra um truque de marcenaria, parabéns, você acabou de perceber que engenharia não muda tanto assim. Há algo quase meditativo nesse ritmo. Golpe. Pausa. Ajuste. Golpe. Você começa a sentir que esse trabalho exige mais coordenação do que força. Um bloco mal cortado não serve para nada. Ele não encaixa, não alinha, não coopera. Aqui, errar significa refazer tudo, e ninguém quer isso sob o sol do Egito. Especialmente você, que já está suando só de observar. Você nota marcas deixadas nas pedras, como assinaturas involuntárias do processo. Curiosamente, muitas dessas marcas ainda são visíveis hoje, e ajudam arqueólogos a entenderem exatamente como as ferramentas eram usadas. É um detalhe pequeno, mas fascinante. A pedra guarda memória. Mesmo depois de milênios, ela ainda conta como foi tocada. Enquanto caminha entre os blocos recém-cortados, você percebe diferenças sutis. Alguns são mais claros, outros ligeiramente amarelados. Isso não é descuido. Pedras diferentes são destinadas a funções diferentes. O calcário mais fino, vindo de regiões específicas como Tura, é reservado para o revestimento externo, aquele acabamento liso que fazia as pirâmides brilharem ao sol. Sim, elas já foram brancas e reluzentes, quase como espelhos gigantes no deserto. Nada discretas. Zero humildade arquitetônica. Existe também o granito, muito mais duro, extraído de Assuã, a centenas de quilômetros ao sul. Ele não aparece em todo lugar, mas quando aparece, é estratégico. Câmaras internas, sarcófagos, áreas que precisam resistir à eternidade. Uma curiosidade interessante é que o transporte desses blocos gigantes de granito exigia uma logística ainda mais cuidadosa, aproveitando longos trechos do Nilo. Só imaginar isso já cansa um pouco, então você decide apenas respeitar. Você percebe que não há desperdício. Fragmentos menores viram calços, rampas, preenchimento interno. Nada é jogado fora sem pensar. Isso não é apenas eficiência, é necessidade. Cada pedra extraída custa tempo, energia e organização. Um pequeno erro aqui se multiplica lá na frente. E ninguém quer ser lembrado como o cara que cortou errado. Enquanto observa, surge aquela pergunta inevitável: como eles sabiam exatamente o tamanho de cada bloco? A resposta está menos em medidas absolutas e mais em padronização. Cordas marcadas, unidades corporais como côvado real, e muita repetição. Existe uma discussão acadêmica recorrente sobre o grau de precisão matemática formal envolvida versus métodos empíricos refinados, mas o resultado final deixa claro que o sistema funcionava de forma impressionante. Você começa a entender que esse trabalho não é isolado. As pedreiras funcionam em sintonia com o canteiro principal. Não se corta pedra para depois ver. Tudo já tem destino. Tudo já tem lugar. É quase como uma linha de produção antiga, só que sem esteiras rolantes e com muito mais areia nos sapatos. O sol começa a baixar um pouco, e as sombras das pedras se alongam. Você sente o cansaço no ar, mesmo sem ter levantado um único bloco. Talvez seja empatia muscular. Talvez seja seu corpo avisando que você definitivamente não sobreviveria a isso por mais de uma semana. Provavelmente menos. Você percebe que a grandeza das pirâmides não começa naquilo que impressiona os olhos, mas no que quase ninguém vê.
Na repetição silenciosa, no corte preciso, na escolha cuidadosa de cada pedra. Não há magia aqui. Há método. Há rotina. Há um respeito quase íntimo pela matéria-prima. E enquanto você se afasta das pedreiras, com o som dos golpes ficando cada vez mais distante, entende algo essencial. Antes de existir um monumento ao céu, existiu uma conversa paciente com a terra. E a terra, curiosamente, respondeu. Você retorna ao platô, mas agora com outros olhos. Depois de ver a pedra nascer do chão, fica impossível olhar para os blocos empilhados sem imaginar o caminho que cada um percorreu. E é justamente esse caminho que começa a se revelar. Porque cortar a pedra era só o começo. O verdadeiro desafio era fazê-la chegar até aqui. Você observa trenós de madeira deslizando lentamente sobre o solo. Nada de rodas. Nada de trilhos. Apenas madeira, cordas grossas e dezenas de pessoas puxando em perfeita coordenação. Um fato histórico bem conhecido aparece diante de você quase como uma resposta visual. Os egípcios realmente usavam trenós para transportar blocos gigantescos. Pinturas encontradas em tumbas mostram exatamente isso, inclusive algo que por muito tempo passou despercebido. Você repara que, à frente do trenó, alguém despeja água no chão. Parece um gesto simples, quase insignificante. Mas ele muda tudo. A areia molhada reduz drasticamente o atrito, permitindo que o trenó deslize com muito menos esforço. É um detalhe elegante, quase humilde, e ao mesmo tempo genial. Se alguém hoje te dissesse que o segredo para mover toneladas de pedra é jogar um balde d'água, você provavelmente riria. E ainda assim, aqui está a prova. O ritmo é constante. Não há correria. Cada passo é sincronizado. Você sente que existe uma cadência, quase como uma música invisível guiando o movimento. Algumas pessoas puxam, outras empurram, outras apenas observam e corrigem. Isso não é força desorganizada. É logística. É coreografia. É engenharia social funcionando em silêncio. Você percebe que o caminho não é aleatório. Rampas de terra batida conectam as pedreiras, os pontos de embarque no Nilo e o platô das pirâmides. Essas rampas são constantemente refeitas, ajustadas, elevadas. Não são estruturas fixas e monumentais. São temporárias, práticas, feitas para serem usadas e depois apagadas pelo tempo. Talvez por isso tenham desaparecido quase por completo, deixando espaço para teorias muito mais exóticas. Enquanto acompanha o movimento, você entende que o Nilo é o verdadeiro protagonista invisível de tudo isso. Durante a cheia anual, canais eram usados para trazer os blocos o mais próximo possível do local de construção. Barcos largos, estáveis, carregavam pedras que hoje você mal consegue imaginar sendo colocadas sobre água sem afundar tudo. E ainda assim, funcionava. O rio não era só um recurso natural, era parte do projeto. Registros indicam que esses transportes eram planejados de acordo com o calendário das cheias. A construção da pirâmide não brigava com a natureza. Ela esperava. Ela se ajustava. Em vez de lutar contra o rio, o projeto se deixava carregar por ele. Isso diz muito sobre a mentalidade por trás de tudo. Você nota que ninguém aqui parece desesperado. Não há gritos, não há pressa cega. O tempo é longo. A pirâmide não precisa ficar pronta amanhã. Ela precisa ficar pronta para a eternidade. Essa diferença muda tudo. Quando o prazo é infinito, a qualidade se torna mais importante que a velocidade. Talvez seja por isso que ainda estamos falando disso agora, enquanto tantas outras construções simplesmente viraram pó. Em determinado momento, você se pega pensando, quantas pessoas estavam envolvidas nisso tudo? Não apenas puxando cordas, mas fabricando trenós, preparando alimentos, cuidando dos canais, organizando turnos. A resposta não é simples, mas uma coisa fica clara: isso não era trabalho escravo em massa, como por muito tempo se acreditou. Evidências mostram que muitos desses trabalhadores eram camponeses durante o período da cheia, quando a agricultura dava uma pausa. Trabalhar na pirâmide era, de certa forma, um dever cívico. E também uma fonte de sustento. Existe uma frase recorrente em debates acadêmicos que ecoa aqui sem precisar ser dita em voz alta: a construção das pirâmides foi menos um ato de opressão e mais um projeto nacional. Você sente isso no clima. As pessoas sabem por que estão ali. Sabem para quem estão trabalhando. E sabem que aquele monumento também fala sobre elas.
Você observa marcas nos trenós, desgastados pelo uso constante. Nada disso é improvisado. Tudo foi testado, ajustado, melhorado com o tempo. Cada erro virou aprendizado. Cada dificuldade virou método. É fácil subestimar isso quando se olha de longe, mas estando aqui, acompanhando o processo passo a passo, a coisa ganha outra dimensão. O sol começa a descer novamente, e o movimento diminui. Os trenós param, as cordas são soltas, as pedras descansam onde devem descansar. Amanhã, tudo continua. Não há final dramático para o dia. Apenas continuidade. E isso, curiosamente, é o mais impressionante de tudo. Você entende que o segredo não está em uma técnica perdida ou em um conhecimento proibido. Está na soma de pequenas decisões corretas, repetidas milhares de vezes. Água na areia. Madeira bem cortada. Pessoas coordenadas. Tempo respeitado. O extraordinário nasce do ordinário quando ele é levado a sério. E enquanto você se afasta, com os últimos sons do dia ficando para trás, percebe que a pirâmide não está sendo forçada a existir. Ela está sendo conduzida, passo a passo, como algo inevitável. Você sente que agora está dentro do coração do projeto. Não mais observando de fora, mas participando do ritmo interno que sustenta tudo. A logística já não parece apenas mover pedras, ela começa a parecer um organismo vivo, respirando em ciclos previsíveis. E é nesse ponto que você percebe algo fundamental: nada aqui funciona sem planejamento humano em escala quase invisível. Você caminha entre depósitos de ferramentas, áreas de descanso e cozinhas improvisadas. Um fato histórico amplamente conhecido surge de forma quase natural. Registros arqueológicos mostram que havia vilas inteiras construídas especificamente para os trabalhadores das pirâmides. Não acampamentos temporários, mas estruturas com dormitórios, padarias, áreas médicas e até administração. Isso muda completamente a imagem clássica de caos e sofrimento contínuo. Você observa médicos cuidando de trabalhadores feridos. Não há pânico quando alguém se machuca. Ossos quebrados são tratados, ferimentos são limpos, pessoas se recuperam e voltam ao trabalho semanas depois. Uma curiosidade surge com suavidade. Esqueletos encontrados mostram ossos perfeitamente cicatrizados, sinal de cuidados médicos contínuos. Isso não é descartável. Isso é investimento humano. Enquanto caminha, você começa a perceber as hierarquias. Supervisores observam grupos menores. Escribas anotam quantidades, turnos, entregas. Nada disso é aleatório. A escrita aqui não é poesia ou religião, é planilha. É controle de estoque. É registro de tempo. Talvez não exista pirâmide sem escrita. E talvez esse detalhe seja tão importante quanto qualquer bloco de pedra. Você nota também algo sutil. O trabalho não é constante o ano inteiro. Ele pulsa. Durante a cheia do Nilo, mais pessoas chegam. Quando as águas baixam, muitos retornam aos campos. A construção se adapta ao calendário agrícola. Isso cria um fluxo natural de mão de obra, quase como um sistema de turnos sazonais. O projeto cresce e desacelera sem entrar em colapso. Em meio a tudo isso, você percebe que a pirâmide não é apenas um túmulo futuro. Ela já está funcionando como um centro econômico. Gente entra, gente sai, mercadorias circulam, serviços são prestados. O monumento começa a existir socialmente muito antes de ficar pronto fisicamente. Talvez seja por isso que ele nunca foi apenas pedra empilhada. Você escuta histórias ao redor. Não discursos épicos, mas comentários simples. Alguém reclama do calor. Outro ri de uma pedra que quase escorregou. Há piadas leves, do tipo: se essa pedra cair, a pirâmide vai virar escada. Humor cotidiano, o mesmo que existe em qualquer grande obra moderna. Isso aproxima tudo de você de um jeito inesperado. Existe uma frase que ecoa discretamente em estudos sobre esse período: grandes monumentos exigem grandes comunidades organizadas. Você sente isso agora. Cada pessoa aqui conhece sua função. Ninguém precisa entender o projeto inteiro para que ele funcione. Essa divisão de conhecimento é, talvez, uma das maiores engenharias invisíveis da obra. Você também percebe que nem todos fazem força física. Alguns apenas medem. Outros alinham cordas. Outros verificam níveis com instrumentos simples, como prumos e réguas. A precisão não nasce da força bruta,
mas da repetição cuidadosa. 1 milímetro errado aqui vira 1 metro errado lá em cima. E isso, todos parecem saber instintivamente. Enquanto o dia avança, você começa a notar o silêncio estratégico. Em certos momentos, tudo para. Alguém verifica algo. Um ajuste é feito. Depois, o trabalho continua. Não há gritaria. Não há pressa cega. Existe uma confiança quase relaxante de que, se algo não está certo, é melhor parar agora do que corrigir depois. Você acompanha o som seco das ferramentas de cobre batendo na pedra. Não é força bruta, é ritmo. Golpe certo, pausa, ajuste. A cada impacto, pequenas lascas se soltam, e o bloco vai ganhando forma. Você percebe que a perfeição não nasce pronta, ela é lapidada lentamente, quase com carinho. E sim, cobre parece frágil para isso, mas areia e pedra mais dura fazem parte do processo de corte, funcionando como abrasivos naturais. Enquanto isso, outros grupos alinham os blocos já posicionados. Você se surpreende com a finura das juntas. Em alguns pontos, mal cabe uma lâmina entre uma pedra e outra. Isso não é acaso. É planejamento. Os blocos não são apenas empilhados, eles se encaixam como partes de um sistema pensado para durar mais do que qualquer vida individual ali presente. Você caminha ao longo da face da pirâmide e percebe algo curioso. Nem todos os blocos são idênticos. Alguns são maiores, outros menores, e isso não é erro. É adaptação. Cada pedra é ajustada ao local exato onde será colocada. Não existe produção em massa no sentido moderno, mas existe padronização flexível, um conceito que funciona surpreendentemente bem. O calor aperta, e você nota que o ritmo muda novamente. Tarefas mais pesadas ficam para o início da manhã e o fim da tarde. No meio do dia, predominam ajustes, medições, organização. Isso preserva a energia e reduz falhas. O tempo não é inimigo, é um recurso que precisa ser respeitado. Você começa a entender também o papel dos supervisores. Eles não gritam ordens o tempo todo. Muitas vezes, apenas observam. Um gesto discreto, um ajuste de posição, um sinal para esperar. A confiança no processo é tão importante quanto a autoridade. Quando algo sai do eixo, a correção é imediata, mas calma. A pirâmide não aceita improviso apressado. Em uma área mais afastada, você vê escribas registrando entregas, turnos, quantidades. Não estão escrevendo poesia aqui, mas sem esses registros nada funcionaria. Cada bloco conta, cada grupo importa. A burocracia, nesse contexto, não é atraso, é sustentação. Você percebe que uma obra dessa escala não vive apenas de músculos, mas de organização mental. Há também momentos quase silenciosos, em que o vento atravessa o platô e levanta um pouco de poeira. Você observa a pirâmide de longe e percebe como ela cresce de forma estável, camada por camada. Não há atalhos. Cada nível precisa estar perfeito para sustentar o próximo. Essa lógica simples impede colapsos futuros. Uma curiosidade aparece de forma natural enquanto você observa os blocos internos. Muitas pedras não são polidas porque nunca serão vistas. O acabamento refinado fica para o revestimento externo. Isso economiza tempo e esforço sem comprometer a estrutura. Aqui, você entende que eficiência não é fazer tudo bonito, mas fazer o necessário com inteligência. Você sente o peso simbólico da construção. Mesmo trabalhando em tarefas específicas, todos sabem para quem aquilo é feito. Não apenas para um governante, mas para uma ideia de continuidade. A pirâmide é uma ponte entre o agora e o depois. Esse pensamento muda a postura das pessoas. O cansaço existe, mas o propósito suaviza. No fim do dia, quando as sombras novamente alongam as linhas da pirâmide, você percebe como tudo parece calmo demais para algo tão grandioso. Não há caos, nem confusão constante. Há método. Há repetição. Há confiança no amanhã. Você se afasta entendendo algo importante. O segredo não está em um truque perdido no tempo, mas em milhares de pequenas decisões corretas tomadas todos os dias. A pirâmide cresce porque o sistema funciona. Simples assim. E enquanto o céu escurece, você já sabe que amanhã será parecido. E é justamente isso que torna tudo possível. Você começa este novo trecho do dia subindo levemente, acompanhando o nível crescente da pirâmide. Agora, o chão não é mais plano. Há rampas, não apenas uma, mas várias,
mudando de forma conforme a construção avança. E aqui você entende algo essencial: a pirâmide não cresce de uma vez, ela se adapta ao próprio crescimento. Você pisa em uma rampa larga feita de terra compactada, entulho de pedra e lama seca pelo sol. Nada elegante, nada eterno. Essas rampas não foram feitas para durar, apenas para funcionar. Um fato histórico amplamente conhecido se encaixa aqui com naturalidade. Os egípcios dominavam técnicas avançadas de engenharia em terra batida, usadas também em diques, canais de irrigação e estradas temporárias. Enquanto você observa, blocos deslizam lentamente sobre trenós de madeira. Não há rodas, o terreno irregular não permitiria. Em vez disso, homens despejam água à frente do trenó, reduzindo o atrito da areia. O movimento fica mais suave, quase silencioso. É simples, eficaz e incrivelmente moderno em lógica. Você percebe que não é força extra que resolve o problema, mas inteligência aplicada ao ambiente. Você caminha ao lado do percurso e nota marcas profundas no solo. Essas trilhas não são erros, são memória. Cada sulco conta quantas vezes um bloco passou por ali. E não há pressa. O ritmo é constante, quase hipnótico. Se alguém escorrega, o grupo inteiro ajusta o passo. Ninguém puxa sozinho. À medida que a pirâmide cresce, as rampas mudam. Algumas são retas, outras fazem curvas suaves ao redor da estrutura. Em certos pontos, você vê rampas internas sendo formadas, quase invisíveis de fora. Essa ideia, de que partes do sistema de elevação ficavam escondidas dentro da própria construção, aparece naturalmente quando você observa a lógica do espaço sendo economizado. Você sente o vento mais forte aqui em cima. A poeira dança no ar, e o sol reflete na pedra clara, obrigando você a semicerrar os olhos. Os trabalhadores usam panos simples na cabeça, não como ornamento, mas como proteção. Pequenos detalhes que fazem diferença quando repetidos todos os dias. Uma curiosidade surge sem alarde: nem todos os blocos sobem pelo mesmo caminho. Pedras menores, usadas para preenchimento interno, seguem rotas diferentes das grandes pedras de revestimento. Isso evita congestionamento e mantém o fluxo constante. É quase como observar uma cidade funcionando, com vias principais e atalhos. Você percebe também que o trabalho em altura exige mais do que força física. Exige confiança. Um bloco mal posicionado aqui compromete tudo abaixo. Por isso, os ajustes se tornam ainda mais cuidadosos. Cordas são usadas não apenas para puxar, mas para estabilizar, frear, corrigir ângulos mínimos. Um pequeno erro no início vira um grande problema no topo, e todos sabem disso. Há um momento de pausa. Você se senta à sombra parcial de uma rampa e observa a pirâmide por um ângulo diferente. De perto, ela não parece um símbolo abstrato. Parece uma obra em andamento, cheia de imperfeições temporárias. Andaimes, rampas, marcas humanas. Isso te faz entender que a perfeição final é resultado de um longo período de imperfeição controlada. Você ouve conversas baixas, risos curtos, comentários sobre o calor. Nada solene o tempo todo. A vida acontece aqui. Um trabalhador comenta que hoje o bloco escorregou melhor que ontem. Outro brinca que a pedra parece mais cooperativa quando molham a areia direito. Pequenas piadas que aliviam o esforço e mantêm o ritmo humano. Em um canto, você observa alguém medindo novamente a inclinação da face. O ângulo precisa permanecer consistente. Esse cuidado explica por que a pirâmide mantém sua forma tão precisa ao longo dos níveis. Não é magia, é verificação constante. Uma frase de debate acadêmico surge naturalmente nesse ponto. Há quem defenda que a genialidade da obra está menos nos materiais e mais na disciplina coletiva aplicada diariamente. O sol começa a descer, e a rampa ganha tons dourados. Você percebe que, ao final do dia, parte dessas rampas será reforçada, outra parte desmontada, reaproveitada mais à frente. Nada é desperdiçado. Até o caminho que leva os blocos é temporário por design. Você desce com cuidado, sentindo cansaço que não é só físico. É mental também. Sustentar a tensão o dia inteiro é parte do trabalho. E, ainda assim, tudo continua funcionando. A pirâmide cresce não porque alguém domina tudo sozinho, mas porque o sistema permite que erros sejam corrigidos antes de se tornarem falhas. Quando você olha para trás, a estrutura parece mais alta do que pela manhã. Não porque cresceu dramaticamente,
mas porque agora você entende melhor como ela cresce. Camada por camada. Rampa por rampa. Decisão por decisão. E enquanto a luz se torna mais suave, você sente que a construção não é uma corrida contra o tempo. É um acordo silencioso com ele. Você retorna ao canteiro com uma percepção diferente. Agora, o foco não está mais apenas em mover pedras ou subir rampas, mas em algo mais silencioso e decisivo: a precisão. Aqui, cada bloco precisa encontrar exatamente o seu lugar, não mais ou menos. Exatamente. Você observa os artesãos responsáveis pelo assentamento final das pedras. Eles não são os mais fortes fisicamente, mas são os mais respeitados. Suas mãos passam pelas superfícies como se estivessem lendo um texto em relevo. Pequenas irregularidades são percebidas no toque, não no olhar. Um fato histórico amplamente conhecido se encaixa com naturalidade. Os egípcios dominavam técnicas de polimento e ajuste tão refinadas que algumas juntas entre blocos são praticamente invisíveis até hoje. Você se aproxima e vê como o encaixe acontece. Não há argamassa comum ligando as pedras principais. O segredo está no corte preciso e no peso. Um bloco é ajustado, removido, raspado, ajustado novamente. Esse processo pode se repetir dezenas de vezes. Não existe pressa. A pirâmide aceita esperar. O som aqui é diferente. Menos gritos, menos esforço bruto. Você ouve raspagens secas, batidas suaves, respirações contidas. Cada ação é pensada antes de ser executada. Um erro não significa só retrabalho, significa desonrar todo o esforço anterior. Você nota ferramentas simples, mas extremamente eficazes, níveis de água feitos com canais rasos, prumos improvisados, linhas esticadas que guiam o alinhamento. Nada é deixado ao acaso. E tudo é constantemente verificado. Você percebe que medir é tão importante quanto construir. Uma curiosidade surge naturalmente. Alguns blocos são levemente convexos, quase imperceptivelmente. Isso cria uma pressão interna que ajuda a manter a estrutura firme ao longo do tempo. Não é algo que você nota de longe, mas é decisivo para a durabilidade. Pequenos detalhes invisíveis sustentam a grandiosidade visível. Você caminha ao longo da face da pirâmide e percebe como a luz muda conforme o ângulo das pedras. O acabamento não é apenas estrutural, é estético. A pirâmide foi pensada para dialogar com o sol, com o céu, com a paisagem. Quando a luz da manhã bate, tudo parece suave. À tarde, as sombras criam linhas definidas, quase geométricas demais para serem acidentais. Você percebe também que o trabalho é dividido por especialização. Alguns cortam, outros ajustam, outros apenas verificam. Existe confiança no processo. Cada um sabe que depende do outro. Não há espaço para improviso egoísta. Em determinado momento, você vê um bloco enorme sendo posicionado. Cordas tensionadas, homens atentos, silêncio quase absoluto. O bloco desce lentamente. Um ajuste milimétrico. Um sinal discreto com a mão. O bloco se encaixa. Um som surdo, definitivo. Não há aplausos. Apenas um aceno de cabeça. O trabalho continua. Você sente o peso simbólico desse momento. Cada bloco colocado corretamente é um compromisso com o futuro. A pirâmide não foi feita para quem a constrói, mas para quem nunca verá os construtores. Essa consciência muda tudo. Uma frase de debate acadêmico surge de forma orgânica nesse ponto. Há quem afirme que o verdadeiro avanço dos egípcios não foi tecnológico, mas organizacional, a capacidade de manter padrões rigorosos por décadas sem perder consistência. Você se afasta um pouco e observa a pirâmide como um todo. De perto, ela é uma soma de decisões pequenas. De longe, parece uma ideia única, perfeita, imutável. Você entende que essa ilusão de perfeição nasce justamente do controle obsessivo dos detalhes. O calor aperta novamente. Os artesãos fazem pausas curtas, bebem água, voltam. Não há discursos motivacionais. A própria obra é o incentivo. Cada pessoa ali sabe que está participando de algo que vai sobreviver a todos eles. Você percebe marcas sutis em algumas pedras, símbolos simples, quase invisíveis. Não são assinaturas, mas indicações de equipe, de sequência, de posição. Um sistema de organização que evita confusão e acelera o trabalho sem sacrificar a precisão. O dia avança e o vento traz areia fina.
Ainda assim, o trabalho não para. Os olhos se acostumam, as mãos seguem firmes. O ritmo é menos sobre velocidade e mais sobre constância. Um bloco certo por vez. Você sente um tipo diferente de cansaço agora. Não o da força, mas o da atenção prolongada. Manter a mente focada por horas é parte do desafio. E, mesmo assim, tudo segue funcionando. Quando o sol começa a baixar, a face da pirâmide parece quase lisa demais para algo feito por mãos humanas. Você sabe que não é ilusão. É repetição disciplinada, dia após dia, ano após ano. Antes de se afastar, você passa a mão por uma das pedras já assentadas. Fria, firme, definitiva. Você entende que a pirâmide não foi construída apenas para ser vista, mas para ser sentida, mesmo por quem só a tocará milhares de anos depois. E enquanto a luz dourada envolve a estrutura, você percebe que aqui, mais do que em qualquer outro ponto, a construção deixa de ser um esforço coletivo visível e se transforma em permanência silenciosa. Você observa como os blocos chegam até aqui. Já não são puxados por longas filas de homens em rampas largas. Agora, o sistema é mais inteligente. Pequenos grupos, cordas grossas de fibra vegetal, alavancas simples de madeira dura. O princípio é antigo e conhecido: reduzir o esforço individual dividindo o peso e aproveitando a gravidade sempre que possível. Um pequeno erro de cálculo, e o bloco não desce, ele despenca. Por isso, tudo é medido com o corpo, com o olho, com a experiência. Os trabalhadores mais jovens não ficam nesses níveis. Aqui estão os veteranos. Homens que já passaram anos na base da pirâmide, que conhecem o comportamento da pedra, o som que ela faz quando está bem assentada, o rangido errado que indica perigo. Não é uma escolha aleatória. Construir no alto exige menos força bruta e mais precisão. Isso não é castigo nem privilégio. É lógica pura. O vento traz areia fina que se acumula nos cantos das pedras. Você passa a mão e sente a superfície quase lisa, polida pelo atrito constante. E aqui entra um detalhe que costuma surpreender: muitos blocos externos eram ajustados no próprio local, não totalmente prontos no chão. O encaixe final acontecia aqui em cima, com ferramentas simples, golpes leves, paciência extrema. Não havia pressa. O calendário era longo, e o projeto, maior que qualquer vida individual. Você também percebe que o ritmo mudou. Lá embaixo, o trabalho parecia incessante. Aqui, ele é quase cerimonial. Um bloco por vez. Uma checagem. Um ajuste. Um descanso curto. E então o próximo. Há uma compreensão silenciosa de que a pirâmide não exige heroísmo, mas constância. É como caminhar muito longe sem nunca dar passos largos demais. Em um momento de pausa, você se senta à sombra mínima projetada por um bloco recém-colocado. O deserto lá embaixo parece distante, quase irreal. E você entende algo importante: essa altura não é apenas estrutural. Ela é simbólica. Cada camada adicionada reforça a ideia de permanência. Não é sobre alcançar o céu literalmente, mas sobre deixar algo que permaneça quando o corpo falhar. Há quem diga que essas construções exigiriam tecnologia perdida ou forças misteriosas. Mas você, estando aqui, sente o contrário. Tudo faz sentido. É pesado, sim. É lento, sim. Mas é humano. Extremamente humano. Pessoas organizadas, alimentadas, treinadas, repetindo gestos simples milhares de vezes até que o impossível pareça apenas trabalhoso. Quando o sol começa a descer, o trabalho no topo para antes do restante da obra. A luz baixa torna as bordas perigosas. Você observa os trabalhadores descendo com cuidado, como se estivessem saindo de um templo a céu aberto. Amanhã, eles voltarão. O bloco seguinte já está lá embaixo, esperando. E enquanto você acompanha essa descida lenta, percebe que a pirâmide, vista daqui de cima, não parece arrogante. Ela parece paciente. Como se tivesse todo o tempo do mundo. Você acorda com o frio leve da madrugada ainda agarrado à pele. Não é o frio que paralisa, mas aquele que deixa tudo mais nítido. O céu começa a clarear em tons de azul pálido, e por um instante o deserto parece suspenso, como se estivesse prendendo a respiração junto com você. Antes mesmo do sol surgir, o canteiro de obras já se move lentamente, não com pressa, mas com disciplina. Hoje, seu olhar vai direto para algo que você quase não percebeu antes: a logística invisível.
Não são apenas pedras e homens. São calendários, estoques, ritmos sazonais. Você aprende que a construção da pirâmide não acontece isolada do resto do Egito. Ela pulsa junto com o Nilo. Durante a cheia, quando os campos ficam submersos e a agricultura pausa, milhares de trabalhadores são mobilizados. Não como escravos acorrentados, mas como camponeses cumprindo um dever estatal temporário, recebendo comida, abrigo e propósito. Você caminha entre depósitos organizados com cuidado surpreendente. Cestos de grãos empilhados, jarros de cerveja espessa, peixe seco, cebolas, alho. A dieta é simples, mas calórica. Existe um entendimento claro: corpos mal alimentados quebram, e pedra nenhuma se move sozinha. Um fato bem conhecido emerge naturalmente aqui: os construtores das pirâmides eram trabalhadores pagos em mantimentos, não prisioneiros em massa, como durante muito tempo se imaginou. O som do trabalho começa baixo, quase respeitoso. Cordas rangem, pedras deslizam, instruções são dadas em frases curtas. Você percebe que quase não há gritos. Tudo funciona melhor quando cada um já sabe o que fazer. E eles sabem. A repetição diária transforma tarefas complexas em movimentos automáticos, quase meditativos. Se você fizesse isso por meses, talvez anos, também aprenderia a ouvir a pedra antes de tocá-la. Enquanto observa, você nota marcas pintadas em alguns blocos. Símbolos simples, traços vermelhos e pretos. Eles não são decorativos. Indicam equipes, ordens de colocação, posições específicas. Isso desmonta outra ideia comum: não é um caos monumental controlado à força, mas uma obra com planejamento minucioso. Há quem defenda que esse nível de organização só seria possível com um Estado extremamente centralizado, e olhando ao redor, isso parece fazer todo sentido. O sol sobe um pouco mais, e com ele vem o calor. Pausas são feitas de forma quase automática. Você se senta à sombra de uma estrutura temporária de madeira e tecido. Alguém passa e te oferece água em um recipiente de barro. Você bebe devagar, sentindo a garganta agradecer. Pequenas cenas assim revelam algo íntimo: ninguém aqui está tentando vencer a pirâmide. Eles estão convivendo com ela. Em um canto mais afastado, você vê escribas registrando entregas, ausências, rendimentos. Nada grandioso, apenas linhas cuidadosas. Mas são essas linhas que garantem que amanhã haverá comida, que as equipes estarão completas, que o ritmo não se perca. Sem isso, a pirâmide seria só um amontoado de boas intenções e pedras mal posicionadas. Quando o dia avança, você percebe que o trabalho não acelera para compensar o calor. Pelo contrário, ele desacelera. Existe um respeito claro pelos limites do corpo humano. Talvez não por empatia moderna, mas por pragmatismo absoluto. Um trabalhador exausto hoje é um problema amanhã. E amanhã importa muito mais do que hoje. Ao fim do dia, quando o sol começa a se inclinar, você olha novamente para a pirâmide. Ela cresceu um pouco mais. Não o suficiente para impressionar alguém que espera milagres instantâneos, mas o suficiente para provar que constância vence qualquer pressa. E enquanto você se prepara para descansar, entende que o verdadeiro segredo aqui não é como mover pedras gigantes, é como manter milhares de pessoas trabalhando juntas sem que tudo desmorone. Você percebe que, quanto mais a pirâmide cresce, menos o trabalho parece bruto e mais ele se torna silenciosamente preciso. Não há mais a sensação de força contra a pedra, mas de negociação com ela. Você caminha pelas rampas agora mais altas, sentindo o vento constante que sopra ali em cima, um vento que parece limpar a mente e desacelerar os pensamentos. Lá embaixo, os homens parecem pequenos, quase irreais, como figuras pintadas em uma parede distante. Aqui no alto, o ritmo muda. As pedras já não chegam em grandes volumes, chegam no tempo exato. Cada bloco tem destino definido antes mesmo de sair da pedreira. Você observa mestres construtores, homens mais velhos, pele marcada pelo sol, passando as mãos sobre a superfície da pedra, avaliando ângulos com o olhar, não com instrumentos complexos. Eles confiam mais na experiência acumulada do que em qualquer cálculo escrito. Você começa a entender que a construção não é apenas física, mas mental. Existe uma imagem clara da pirâmide completa na cabeça dessas pessoas. Não um desenho detalhado como os modernos fariam, mas uma compreensão espacial quase intuitiva. Um fato amplamente conhecido surge naturalmente aqui:
As pirâmides foram alinhadas com incrível precisão aos pontos cardeais, algo que ainda impressiona engenheiros atuais. Ao seu redor, pequenos gestos revelam grandes soluções. Um trabalhador ajusta um bloco usando cunhãs de madeira molhadas. Conforme a madeira incha, a pedra se move milímetro por milímetro até se encaixar. É um método simples, quase elegante. Nada de magia, nada de tecnologia perdida, apenas observação paciente da natureza e de como ela responde quando provocada com cuidado. Enquanto você observa, alguém comenta que as rampas também mudam com o tempo. Elas não são estruturas únicas e fixas. São reconstruídas, ajustadas, desmontadas e refeitas conforme a pirâmide cresce. Algumas são retas, outras curvas, outras ainda internas, serpenteando pela própria estrutura. Você percebe que não existe uma única solução definitiva, mas várias soluções temporárias funcionando juntas. O calor da tarde é intenso, mas diferente lá no alto. O vento ajuda, e o trabalho se torna quase hipnótico. Cordas deslizam, pedras assentam, martelos de madeira fazem sons secos e repetitivos. Se você fechar os olhos por um segundo, poderia confundir isso com um ritual, algo feito não para apressar o fim, mas para honrar o processo. Você nota também algo curioso: ninguém parece questionar se a pirâmide vale a pena. Não há debate sobre custo-benefício, nem pressa em terminar logo. Para eles, a obra é parte da ordem do mundo. Assim como o sol nasce e o Nilo inunda, a pirâmide cresce. Há uma frase que ecoa entre estudiosos modernos: para o Egito antigo, manter a ordem era mais importante do que alcançar eficiência máxima. E aqui, isso faz todo sentido. Durante uma pausa, você se senta próximo a um grupo que come em silêncio. O alimento é simples, mas há uma tranquilidade no gesto de dividir. Alguém ri de algo banal, talvez uma piada sobre como você, com esse jeito meio perdido, não duraria uma semana carregando pedra. Você sorri por dentro, sabendo que é verdade. Conforme o dia se encerra, o sol se aproxima do horizonte, e a pirâmide projeta uma sombra longa sobre o deserto. Você acompanha essa sombra se movendo lentamente, como um relógio natural marcando o tempo. E então percebe algo que talvez passe despercebido à primeira vista. Cada dia de trabalho é pequeno demais para ser lembrado, mas juntos, eles constroem algo que desafia milênios. Ao descer, com o corpo cansado e a mente estranhamente calma, você entende que a pirâmide não foi erguida por um momento extraordinário, mas por milhares de dias comuns, bem organizados, repetidos sem drama. E enquanto a noite cai e o vento esfria a areia, você sente que está começando a enxergar o verdadeiro tamanho dessa construção, não em metros ou toneladas, mas em disciplina, constância e tempo. Você acorda com o céu ainda em tons de azul profundo, aquele momento em que a noite não foi embora por completo, mas o dia já começa a se anunciar. O acampamento desperta devagar. Não há pressa, nem apitos, nem gritos. Apenas movimento suave, como se todos soubessem exatamente quando levantar, sem precisar de ordens. Você se levanta junto, sentindo o corpo reclamar em silêncio, mas sem revolta. Aqui, o cansaço não é um inimigo, é apenas parte do cenário. Hoje, o foco não está nos blocos gigantes, mas nos detalhes que quase ninguém nota quando pensa nas pirâmides. Você caminha até uma área mais tranquila, próxima à base, onde artesãos trabalham em tarefas que parecem pequenas demais para algo tão monumental. E é aí que mora o erro de quem olha de longe. São esses detalhes que fazem tudo funcionar. Você observa homens polindo pedras com ferramentas simples, usando areia fina e água. O movimento é repetitivo, quase meditativo. Não há faíscas, nem força bruta, apenas fricção paciente. Um fato histórico conhecido se encaixa naturalmente aqui. Os egípcios dominavam técnicas de polimento surpreendentes, capazes de criar superfícies incrivelmente lisas usando materiais básicos. Nada de aço, nada de máquinas modernas, só tempo e método. Você passa a mão em uma dessas superfícies e sente como ela reflete a luz suave da manhã. É estranho pensar que isso ficará escondido no interior da pirâmide, invisível para quase todos. E ainda assim, eles fazem questão de acertar. Não porque alguém vai ver, mas porque faz parte do que precisa ser feito corretamente. Existe um senso de responsabilidade que não depende de aplauso. Mais adiante, você encontra escribas sentados à sombra, registrando entregas, turnos e estoques. Eles anotam quantos blocos chegaram, quantos homens trabalharam, quem faltou, quem adoeceu.
Essa organização silenciosa sustenta tudo. Sem ela, nada funcionaria. A imagem popular de caos e improviso simplesmente não combina com o que você vê aqui. Enquanto observa, alguém comenta que a pirâmide não é construída apenas por trabalhadores braçais. Há médicos, cozinheiros, sacerdotes, administradores. Gente que nunca toca em uma pedra, mas sem quem tudo desmoronaria. É quase como uma pequena cidade funcionando em torno de um único objetivo. E você percebe que, de certa forma, é exatamente isso. O sol sobe um pouco mais, e com ele vem o calor. Você acompanha um grupo até os canais onde a água do Nilo é desviada. Barcos carregam pedras em épocas específicas do ano, quando o rio facilita o transporte. Essa sincronia com a natureza é essencial. Construir aqui não é lutar contra o ambiente, mas aprender a se mover com ele, como alguém que entra no ritmo de uma música lenta. Você percebe que, conforme a obra avança, o foco mental muda. No começo, tudo era esforço visível. Agora, é antecipação. Pensar 3, 4 etapas à frente. Um erro hoje pode não aparecer amanhã, mas daqui a anos. Essa consciência do futuro molda cada decisão. É quase irônico. Pessoas que não esperam viver muito tempo trabalham pensando em algo que atravessará eras. Durante uma pausa, você se senta novamente na areia, sentindo o calor subir do chão. Alguém passa carregando água e oferece um pouco. Você aceita, e naquele gesto simples existe mais humanidade do que em muitas teorias grandiosas sobre como tudo isso foi feito. Nada sobrenatural. Apenas pessoas cuidando umas das outras enquanto fazem algo imenso. No fim do dia, você olha para a pirâmide outra vez. Ela não parece mais apenas grande. Parece estável, segura, inevitável. E você entende que o verdadeiro segredo não está em como levantaram as pedras, mas em como conseguiram manter milhares de pessoas trabalhando juntas, dia após dia, com um objetivo compartilhado e uma paciência que hoje parece quase impossível. Enquanto o céu escurece lentamente e o vento traz o cheiro distante do rio, você sente que está cada vez mais próximo de compreender não apenas a construção da pirâmide, mas o tipo de mente coletiva que tornou tudo isso possível. Você percebe que, à medida que os dias passam, a pirâmide já não é mais apenas uma construção em andamento. Ela começa a impor presença. Mesmo incompleta, ela domina o horizonte, como se sempre tivesse estado ali e o mundo ao redor estivesse apenas se ajustando a ela. Você caminha ao redor da base com mais calma agora, sentindo que o ritmo desacelerou não porque o trabalho diminuiu, mas porque tudo entrou em uma fase de precisão absoluta. Aqui, cada passo importa. Cada decisão é pensada como quem organiza algo que não poderá ser corrigido depois. Você observa os trabalhadores lidando com os níveis superiores, onde os blocos são menores, mas o desafio é maior. Não há espaço para erro quando se está tão alto. A logística muda, as rampas são ajustadas, encurtadas, remodeladas. Nada é fixo para sempre, exceto o objetivo final. Conforme a pirâmide cresce, o método de construção também evolui. As rampas não são uma estrutura única e eterna, mas algo vivo, adaptável, que muda conforme a necessidade. Você vê homens desmontando partes de uma rampa enquanto outros já trabalham em outra, mais estreita, mais íngreme, mais eficiente para a fase atual. A construção da pirâmide é também a construção e destruição constante dessas estruturas auxiliares. O som aqui em cima é diferente. O vento é mais forte, carregando areia fina que gruda na pele. O silêncio também pesa mais. Não há multidões reunidas, apenas grupos pequenos, focados, quase contidos. Você sente que esse trecho da obra exige um tipo diferente de trabalhador, alguém com equilíbrio, paciência e uma estranha calma diante da altura. Enquanto observa, você percebe marcas feitas nas pedras, sinais simples, quase discretos. Elas não são decorativas. Servem para indicar posição, ordem, orientação. São uma linguagem silenciosa entre os construtores. Uma curiosidade que se encaixa sem alarde. Muitas dessas marcas nunca seriam vistas depois de finalizada a pirâmide, mas eram essenciais durante o processo. Elas existiam apenas para o momento presente, não para a eternidade. Você acompanha um grupo que trabalha no ajuste final de uma fileira. Eles usam cordas esticadas, níveis simples com água, referências visuais alinhadas ao horizonte. Nada parece improvisado. Existe uma confiança quase desconcertante nessas ferramentas básicas.
E você entende que, quando usadas com disciplina e repetição, elas são mais do que suficientes. Alguém comenta, em tom casual, que a base já foi verificada dezenas de vezes ao longo dos anos. Qualquer pequeno desvio teria sido corrigido muito antes. O que está sendo feito agora é a confirmação de tudo que veio antes. A pirâmide não perdoa pressa. Ela exige respeito ao processo. Você percebe também que o trabalho começa a ganhar um tom mais ritualístico. Não no sentido místico exagerado, mas em pequenos gestos repetidos, quase simbólicos. Antes de posicionar uma pedra importante, há silêncio. Antes de encerrar um turno, há uma última verificação. Tudo isso cria uma atmosfera em que construir e acreditar se misturam de forma natural. Existe uma frase que você escuta, dita quase como um pensamento em voz alta: a pirâmide não é feita para quem vive agora. Ela é feita para quem virá depois. Esse tipo de ideia molda o comportamento de todos aqui. Trabalhar sabendo que o resultado completo talvez nunca seja visto por você muda completamente a relação com o tempo. Não há urgência histérica, apenas continuidade. Você desce lentamente ao final do dia, sentindo o corpo cansado, mas a mente estranhamente leve. O pôr do sol reflete nas faces de pedra já colocadas, criando tons dourados que parecem intencionais, mesmo sabendo que são apenas coincidência da luz. Ainda assim, é difícil não sentir que há algo profundamente humano nesse desejo de alinhar pedra, sol e horizonte. Enquanto caminha pelo acampamento, você nota conversas mais baixas, risos contidos, histórias repetidas. A pirâmide já faz parte da identidade de todos ali. Não é mais um projeto, é um companheiro silencioso que cresce junto com eles. Ao olhar uma última vez para o topo ainda inacabado, você entende que o final está próximo, mas não no sentido de encerramento. É mais como o último movimento de uma música lenta, quando tudo o que foi apresentado antes finalmente encontra equilíbrio. E você sente que, muito em breve, restará apenas o acabamento final, e depois, o silêncio. Você sente que algo mudou no ar. Não é anunciado em voz alta, ninguém faz um gesto dramático, mas todos sabem. A pirâmide está completa. Não perfeita no sentido humano da palavra, mas finalizada da forma que precisava ser. Você caminha ao redor da estrutura com passos lentos, quase respeitosos, percebendo como o trabalho agora é de limpeza, ajuste fino, retirada do que não pertence mais àquele lugar. As rampas começam a desaparecer. Aquilo que por anos foi essencial agora é desmontado com o mesmo cuidado com que foi construído. Madeira reaproveitada, terra devolvida ao solo, caminhos apagados. Um fato histórico amplamente conhecido se encaixa naturalmente aqui. Não há registros claros das rampas porque, em grande parte, elas simplesmente não foram feitas para durar. Você percebe que isso não é descuido, mas intenção. O monumento final não precisava mostrar como foi feito. Você observa artesãos polindo blocos externos, suavizando irregularidades quase invisíveis. Não é um trabalho apressado. A pirâmide já cumpriu sua função estrutural. Agora, ela recebe dignidade. Cada movimento parece mais lento, quase meditativo. O som das ferramentas ecoa de forma diferente, como se a própria construção absorvesse o impacto. Há uma curiosidade simples, mas poderosa, que você percebe sem ninguém precisar explicar. Muitos dos que trabalharam aqui desde o início não viverão para ver a pirâmide envelhecer. Ainda assim, o cuidado não diminui. Pelo contrário, aumenta. Construir algo que ultrapassa a própria vida muda a forma como você enxerga esforço, cansaço e recompensa. Você caminha até um ponto mais afastado e olha a pirâmide inteira pela primeira vez sem andaimes, sem rampas, sem interrupções visuais. Ela é sólida, silenciosa, quase indiferente à sua presença. E isso é parte do impacto. Ela não pede atenção, não implora admiração. Ela simplesmente está ali. Enquanto o sol desce lentamente, você percebe como a luz percorre as faces de pedra de maneira precisa, criando sombras limpas, previsíveis. Nada disso é acaso. Tudo foi pensado para dialogar com o céu, com o tempo, com a repetição dos dias. Você sente um estranho conforto nisso, como se, em um mundo caótico, alguém tivesse conseguido impor ordem sem violência. As conversas ao redor são baixas. Não há celebração explosiva. O encerramento vem com silêncio, com gestos simples, com olhares longos. Alguém comenta que agora começa o verdadeiro trabalho: manter, proteger, lembrar.
A pirâmide não é apenas um túmulo ou um símbolo de poder. Ela é um marcador de tempo, um ponto fixo em uma paisagem que continuará mudando. Você se afasta lentamente, sabendo que sua participação terminou. A pirâmide não precisa mais de você. E, estranhamente, isso não dói. Há uma sensação de missão cumprida, de algo feito da forma correta, no ritmo certo. Ao dar as costas, você entende que o maior segredo nunca foi tecnologia perdida ou conhecimento impossível. Foi paciência, organização, continuidade. Pessoas comuns fazendo algo extraordinário porque acreditavam que valia a pena. Agora, você pode deixar que essa imagem se afaste devagar. A pirâmide permanece lá, imóvel, enquanto você se permite sair daquele deserto antigo e voltar lentamente para o presente. A respiração fica mais profunda, mais solta. Não há mais blocos para mover, nem decisões a tomar. Você pode levar consigo a sensação de estabilidade que aquela construção transmite. A ideia de que coisas feitas com calma, repetição e cuidado acabam encontrando seu lugar no mundo. Nem tudo precisa ser rápido. Nem tudo precisa ser visto imediatamente. Enquanto seus pensamentos desaceleram, você percebe que o silêncio também constrói algo dentro de você. Assim como as pedras, ele se empilha suavemente, criando um espaço seguro, firme, tranquilo. Você não precisa resolver nada agora. Não precisa entender tudo. Basta descansar. Talvez seja reconfortante lembrar que, assim como aquelas pessoas antigas, você também está construindo algo, mesmo que não perceba. Um dia após o outro. Um pequeno gesto de cada vez. Deixe os ombros relaxarem. Deixe os olhos pesarem. Imagine o vento leve passando, apagando pegadas, suavizando arestas. Tudo o que precisava ser feito hoje já foi feito. A pirâmide permanece. Você descansa. Boa noite e bons sonhos.